Olha aí, Ju. Ângelo, tá mudo. Voltei. Consegue ouvir? Agora sim, acho que dá, né? Agora sim. Obrigada. Então, voltando aqui, né? Então, a gente tem... Opa! O Ares, né? Então, o ano de... Para quem é ascendente em Ares ou Ariano, vai ser difícil lidar com essas questões de inovação dos gastos, né? Pode ter gastos inesperados, na questão financeira mesmo. Né? Então, inovar os seus recursos pessoais, descobrir talentos naturais, pode ser um desafio, né? Eles resistam a isso. Enfrentar as consequências dos seus investimentos, se você fez bons ou maus investimentos no passado, né? Mudanças nos grupos e amizades também. Então, é hora de fazer um balanço sociofinanceiro, né? Na sua vida. Como você vem se valorizando socialmente, né? Como você vem sendo valorizado socialmente também, né? E para isso, né, pensar o quão responsável você é pelo que você ganha do mundo. Não só cobrar dos outros, eu mereço isso, mereço aquilo, mas o que, que eu faço de fato para merecer, né? Touro. Aqui, touro maravilhoso, lindinho. Então, aqui a gente vê um cenário muito diferente do Ares, né? Em termos da representação do signo, né? Um jardim, um bosque, todo, né? Uma coisa bem ligada à natureza, uma paz, uma tranquilidade, né? Uma questão sensual, né? Uma transparência, as curvas femininas, o prazer também, né? A papisa tá aqui, o cupido, né? Então, aqui onde tem amor, não tem a guerra, né? Que tem aqui o guerreiro relaxado, as crianças brincando, bem a energia taurina, né? O prazer, né? O animal touro robusto, né? A questão da força também, mas uma força diferente do carneiro. Então, como que vai ser para o touro? Então, o Sol e a Vênus, né? Para eles, vão estar ligados a um lado da vida. Então, que lado é esse que vai estar facilitado? É um ano que propõe maior capacidade de interiorização. Lidar com os mistérios da vida, com o isolamento, né? Não só esse isolamento que a gente vive social, né, da pandemia, mas um isolamento mais profundo aqui, nesse sentido que eu estou falando, é uma coisa mais ligada a um aspecto sutil mesmo, né? Meditativo e tal. Né? A reclusão, seus segredos, sua saúde mental, para fazer alguns sacrifícios também, né? Observar seus sonhos, né? Sonhos mesmo, não sonhos de vida, mas sonhos oníricos, né? Sonhos que a gente tem quando dorme. Se doar, lidar com o inconsciente, trabalhar sua espiritualidade, seu psiquismo, né? A necessidade de amor universal. Então, vocês vão querer se conectar com algo maior, né? Aonde estão os desafios aqui? Flutuações na vida financeira, então pode ter um faro também para investir. Vocês podem ter intuições, né, no sentido de onde eu invisto meu dinheiro, onde eu gasto. Necessidade de exteriorizar seus valores, de pôr para fora o que você considera certo e errado, né, seus gostos. Gastar para aliviar tensões, então cuidado para não exagerar, né, na compensação. Escapismo material, então exatamente isso, né? Eu acabo consumindo e gastando para evitar de lidar com algum sofrimento ou para aliviar alguma coisa que me agonia. Claro, comer um brigadeirinho, né? Comprar uma roupinha porque quer se sentir bem é uma coisa, agora viver fazendo isso já pode ser algo ruim. Seus recursos sendo ressignificados, tanto internos, né, no sentido dos seus valores, mas também dos seus recursos materiais, seu dinheiro, como você lida com a sua conta, né? Autoestima oscilante, pode ser um ano que varia isso um pouco, né? E a descoberta de talentos sensitivos, porque você vai estar trabalhando justamente esse lado aqui, né? Pode haver discussões sobre o seu pagamento, né, com clientes ou nos grupos dos quais faz parte também, o valor que você ganha nos grupos. Pode ocorrer atrasos, mudanças, alteração de prazos, né, um disse-me-disse no trabalho em relação ao pagamento. Então, atenção. Também mais conflituoso com relação a amizades, né? Um ano bem, vai ser bem
movimentado em relação aos amigos e pode ter fofocas e difamações aí nesses grupos, então fica atenta também, ou atento, né? Quem tem touro ou ascendente em touro, especialmente. Mais sarcástico nas redes sociais, nas suas bolhas de internet, né? Refletindo e atuando sobre o cenário político-social. Cuidado com as disputas ideológicas, não vai ficar discutindo, vendo comentário, que só vai se desgastar, né? Ano de resistência para lidar com as mudanças na sua identidade profissional, né? Que profissional eu venho sendo? Né? Será que você está disposto a ampliar ou se responsabilizar por coisas diferentes no trabalho? Né? Amadurecimento do propósito de vida, do que você quer para o seu futuro. Metas pessoais surpreendentes. Será que você tem medo de querer mais do que você já tem? Né? Estou dizendo para não ter medo. Né? Seu chefe cobrando uma postura diferente, né? Enfrentando as consequências da mudança de status social. Você pode estar amadurecendo nesse sentido, né? Então, lidar com essa mudança, desse novo acesso a coisas que você tem agora, né? E de sua independência e autoridade, sua própria autoridade mesmo na vida como uma pessoa adulta, né? Então, é hora de fazer uma revisão de si mesmo, de seus objetivos a longo prazo. Então, quais são as perguntas que norteiam o ano para os taurinos, né? Ascendente em touro. Para que você constrói sua própria liberdade? Qual é o propósito disso, né? Dessa autonomia toda? O quanto as posições que você ocupa lhe cabem, né? Que você, tanto que você pode não caber mais no lugar que você está, quanto o lugar que você está não oferecer ou não ter espaço suficiente para você fazer aquilo que você sabe fazer, né? Gêmeos. Olha os gêmeos aqui, né? A dualidade presente todo momento, né? E o pensamento, né? A astúcia, né? Do primata aqui, né? Com o mundo nas mãos. Então tem aqui o louco, né? Do baralho e a temperança, né? O masculino e o feminino, né? O fogo e a água, o sol e a lua, a fênix, o dragão, o leão e o unicórnio. Tem vários elementos fantásticos aqui, né? O caduceu, né? Então vamos lá. Gêmeos. Um ano que propõe maior capacidade de fazer amigos. Então o Sol e a Vênus vão estar ligadas a esses assuntos. Bem diferente dos taurinos, né? Então, para quem é gêmeos, ascendente em gêmeos, congregar, estar em grupo, atuar socialmente, né? Brilhar nas redes sociais, destacar-se na internet e mídias sociais também são muito favorecidos. Então, as pessoas que são de gêmeos, ascendente em gêmeos, têm uma energia de gêmeos forte, elas podem muito se aproveitar, né, e usar mesmo esses recursos da internet para melhorar o seu público, né, o seu trabalho também pode ser, né, o valor que o trabalho mesmo recebe. Então, uma necessidade de fraternidade, de partilhar prazerosamente. Aonde estão os desafios para os gêmeos? Né? Flutuações emocionais, mais sensível e tem muita energia física esse ano, né? E o humor um tanto instável. Pode estar mais ansioso, ansiosa, né? As defesas em relação ao mundo mais intensas, mais reativo, mesmo combativo, né? Identidade mais intuitiva e mais agitada. Então, um ano mais ansioso mesmo, né? A forma de se colocar pode ser um tanto manipuladora quando se sente acuado ou acuada, né? E, contudo, assertiva também. Né? Então, fala não, não quero, ou sim, eu quero isso, né? De uma forma mais objetiva. O cenário mais conflituoso está em relação também aos objetivos de vida. Então, sobre o que priorizar, né? Que para Gêmeos é um desafio, né? Porque ele gosta de viver várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue fazer isso. Então, algumas coisas a gente tem que priorizar. Então, como fazer isso, né? Então, discussões com a autoridade, chefes podem ocorrer. A carreira pode estar sendo ressignificada, né? Como eu vou fazer para desempenhar minhas coisas, o que eu quero ter, a imagem social que eu vou ter. Então, o status social, né, está sujeito a fofocas e difamações, até pelo destaque que vai ter, né, em função aqui de mídias e tal, pode ser que as pessoas falem sobre isso, né? Vai estar em visibilidade. Então, você, pela fala que já é um dom natural, né, você vai ter essa visibilidade. Então, dizer o que pensa, mas com sensibilidade, tá? É um ano de resistência para lidar com as crenças, né? Com a questão dos suas crenças, da religião, né? Os horizontes que estão restritos, né? Que as pessoas não pensam de forma ampla, vão te incomodar, né? Pensamento do outro é um desafio.
Então, mestres, professores, a própria família do parceiro, cunhados, né, ou cunhadas, e netos, se a pessoa tem netos, né, pode ser um lugar ali de desafio, né, de resistências, tanto da sua parte para com essas pessoas, quanto dessas pessoas para com você, né? Então, algumas restrições, né, elas se refletem na sua saúde mental, em viagens longas, né, nos estudos superiores, na vida acadêmica. Quer romper com prisões internas, né, com isolamento em todos os níveis. Então, o Gêmeos não está aguentando mais ter que segurar em casa, fazer um monte de coisa. Não que ele não consiga fazer, claro que ele, se ele precisar fazer, ele vai fazer. Mas a primeira oportunidade que ele tiver de organizar as coisas de modo mais aberto e ampliado, para ele vai ser um alívio, né? E principalmente quando essa reclusão ela é imposta, né? Então, tá na chuva, né? Tá lá, tá sendo observado, tá com visibilidade, é para se molhar. Mas se você tiver um guarda-chuva, melhor. Ou seja, se você tiver como se proteger, filtrar as coisas, melhor. Então é hora de se dar conta da própria autossabotagem. Muitas vezes você mesmo, né, faz com que algumas coisas não vão para frente porque você deixa de fazer pensando que aquilo vai ser avaliado assim, ou que a pessoa vai poder meter o bedelho, né? Então, como você comunica ao mundo as suas posições? Isso é muito importante, pensar na maneira como você faz isso, né? E o quanto você tem sido intolerante. Câncer e ascendente em câncer, né? Então, vamos aí. Cancerianes no meu coração, né? A gente olha aqui a imagem, né, tem a Ártemis, que é a deusa da caça, né, e protege as mulheres. A Lua, símbolo, né, de mutação, de transformação, da noite, né, do mistério da magia. O próprio caranguejo, né, na sua concha, carrega a casa para onde vai. Né, as mãos aqui, várias mãos segurando, guardando coisas, né? Então, guardando a memória, né, preservando o passado. Resiliência, né? Tartaruga aqui na praia, né? Essa coisa que sempre volta para o lugar onde nasceu, né? O câncer tem a ver com essa questão das tartarugas. E aqui os tesouros, né? Que ele guarda para si. Né? Muitas vezes ele demora para abrir essa concha e mostrar a pérola que ele tem dentro. Né? Desconfiado que só ele. Aí a gente tem aqui um ano, né? Para os cancerianos, ou ascendente em câncer, que propõe uma maior capacidade da sua realização profissional. É um ano aí de que, olha, eu tenho esse trabalho, eu faço isso e é isso aí. Estou satisfeito com a minha vida profissional, né? Traçar objetivos, né? Cuidar dos projetos de vida, da sua carreira, da sua visibilidade, do seu propósito, da sua autoridade profissional, o status social, reconhecimento das parcerias que são importantes para o seu trabalho, né? A necessidade de amar o que faz. Então, isso tudo é o que o Sol e a Vênus vão promover para Câncer esse ano, né? Os desafios vão estar onde? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Flutuações na vida interior. Então, internamente vai estar agitado um pouco, né? Nas suas fantasias, né? Muita energia onírica, vai sonhar muito. Quem é canceriano, acidente em câncer esse ano, sonhos muito vívidos. Intensidade mental, né? Muita atividade mental, pode até chegar a ter insônia, dependendo do nível de ansiedade de cada canceriano aí, né? Agir de forma sigilosa, então fazer as coisas em segredo também. Atenção aí, hein? Espiritualidade sendo ressignificada, né? Conexão com algo maior, a intuição e sensibilidade muito aguçadas, né? Então os cancerianos, de câncer, vão ver além do concreto, do objetivo. Então o sexto sentido vai estar muito forte, que já é naturalmente forte, né? Atitudes escapistas, muitas vezes, para não lidar com a realidade, fugir do que está acontecendo, né? Então, viajar nas emoções, reagir intempestivamente, né? Cenário mais conflituoso com as suas crenças, né? Vontade de saber mais sobre legislação, por exemplo, viver os estudos e viagens de forma conturbada. Então, se for viajar, iniciar um curso, planeja, faz com calma, vê como é que vai ser, para não se enrolar, né? Confusa e irritada também, né? Dissolução das figuras de mestres e orientadores, pode ser que algum professor, alguma pessoa que você admira, que você segue, te decepcione de alguma forma, você veja que não é bem tudo isso que você imaginava, né?
Atenção com o que você publica e divulga de conhecimento, né? Discussões com professores e com a família do parceiro e também cunhados, enfim, e netos também, caso os tenha, né? Usa sua sensibilidade na forma de se comunicar com essas pessoas. Ano de resistência para lidar com as mudanças do mundo, né? De se comprometer com as crises sociais, com as perdas coletivas. A consciência cobra muito vocês, né, sobre isso. Enfrentar as consequências da sua nova intimidade, né? Dos valores reacionários de alguns amigos. Então, lidar com isso vai ser desafiador, né? E alguns grupos. Se responsabilizar pelos recursos que compartilha, né? E que usufrui também. E pelas transformações do seu psicológico. É hora de lidar com as transmutações profundas e definitivas. Então, do que você precisa se desapegar? Né? O que você precisa deixar ir na sua vida? A responsabilidade está sendo dividida, né, das coisas que você tem para fazer, ou você insiste em carregar tudo sozinho? Né? Tá aí. Leão. Ascendente em Leão e Leão. Né? Então, Sol e Vênus estão conectados aí com Leão. É um ano que propõe uma maior capacidade para ampliar horizontes, ter relações com o exterior, viajar, estudos superiores, refletir sobre a vida, filosofar, religar-se com o sagrado, né? Sua vida acadêmica, prestar concurso, tornar-se especialista, professor ou professora, né? Afetividade com a família do parceiro ou parceira, né? O cunhado de modo geral, ganhar netos também, necessidade de compreender as relações e aspirações prazerosas. Tem alguém falando no chat. Deixa eu ver aqui. Ah, é a carta de Leão, maravilha, tá bom. Então, as aspirações leoninas vão estar muito bem esse ano. Eu vou explicar a carta já já. Então, ele vai querer compreender como se dão as suas relações nesse nível maior mesmo, né? E vai ter facilidade para isso. Boas parcerias aqui na divulgação das suas ideias. Leão é o próprio brilho, né? Aqui o ouro, né? Se fazendo em volta do leão, né? O coração com a coroa. Então, né, a paixão, né, por estar no centro, ou o coração direcionando as suas ações, né? As paixões direcionam as ações leoninas. O leão aqui como o rei, né? Como o centro, o sol, né? A força de leão. Aqui tem Apolo, né? Com a lira, que tem a ver com as artes também, girassóis, né? Que seguem o sol, né? O caminho do sol. O vale e a carta do tarô da força, né? Que é isso, quando o Hércules ele luta com o leão. Então, tem aqui a força, a fibra, né? O coração, a honra, muito presentes com o leão. Né? E as artes também, né? Fazer o que gosta, o que tem paixão. Está muito ligado ao leão. E o próprio brilho, né? É aquilo que ninguém consegue desviar o olhar. Bom, voltando. Qual é o desafio de leão? O leão, ele tem ali, vai ter flutuações na sua vida social. Então, o clima reativo nas amizades vai aparecer. Uma certa competição, algumas discussões, né? Grupos, associações também, que faz parte, ou organizações. Acaba se expondo em reuniões e assembleias sem necessidade, então, né, não vai agir assim, né, com aquela coisa do impulso de querer se colocar, sem perceber o que está sendo visto ali de cada ponto para cada pessoa, né? Vai se colocar de forma mais apaixonada ali nas reuniões. Mais combativo nas redes de amigos, internets e bolhas sociais, né? Instabilidade nos seus recebimentos e pagamentos podem ocorrer. E uma sensibilidade na sua visão política. Então, cuidado com o fanatismo também, ideológico, né, para não seguir gente cegamente. Um cenário mais conflituoso com os valores do outro, sarcasmo na intimidade, uma névoa, meio que uma coisa indefinida ali sobre os desejos do outro, sem entender o que o parceiro ou parceira ou sócio quer. Né? Aumento da curiosidade para assuntos tabus, vai estar mais curiosa, pesquisadora desses assuntos, estão ligados a práticas espirituais, ocultistas, esotéricas, ou a própria psicanálise também. Pode haver perdas financeiras por discussões bestas, né, ou maus acordos. Nas crises, use sua intuição,
fale ou menos e ouça mais, né? Para ter recursos para avaliar as situações. Ano de resistência para mudanças da vida, com a autoridade do outro, né? Então, o cônjuge ou sócio pode evitar mudanças necessárias, né, para a relação ou para a empresa, ou para o que você faz ali com ele ou ela, ou um caminho mais autônomo talvez seja o melhor agora, né, para vocês leoninos. Enfrenta a consequência dos seus conflitos, vai ser necessário enfrentar, né? A atenção com os contratos, então, e com as parcerias de negócios. Então, se for assinar alguma coisa, um documento que precisa de dois, não sei o quê, peça uma terceira opinião. Não vai assinando assim, ah, que legal, que lindo. Veja o que você está assinando. Peça uma opinião de uma terceira pessoa, né? Aumento das exigências no que diz respeito ao ideal de união ou casamento, pode estar mais exigente em relação a esses assuntos, né? Não aceitar qualquer coisa. E não exatamente isso, né? Não aceita menos do que merece, ou não dê menos do que gostaria de dar. É hora de se responsabilizar pelo que você espera de um relacionamento. Chega de orgulho, né? Existem oportunidades de relacionamento que você desperdiça, né? Ou, ai meu Deus, sumiu aqui para mim. Como tem sido seu compromisso com as suas relações de modo geral? Né? Como você está cuidando para a relação se manter? Próximo, Virgem. Carta de Virgem. Eu agora vou já olhar a carta para não esquecer, né? Virgem tem aqui uma coisa mais noturna, diferente do Leão, né? Então, a gente olha aqui para a Virgem e vê um aspecto mais introspectivo, né? Mais noturno. E tem alguns objetos importantes. Tem o próprio Hermes aqui, né? É o deus da comunicação, dos diferentes mundos, né? Do Olimpo, do mundo medial e do Teleônico e do Tártaro, né? Do Hades, é o único deus que consegue transitar entre os três, que é um dos é o regente de Virgem também. Tem uma questão da intuição aqui, né? Da iluminação mental, né? Que vai para um lado maior, né? Do cosmos. A medição importante aqui, né? A pena, né? Aqui tem a ver com o saber egípcio, né? Ou a sabedoria também mais madura aqui, né? Do primata. Menos infantil, como no caso de Gêmeos. Tem aqui também alguns animais, né? Ao longo né, o touro, já o leão, né? Aqui a virgem e a águia, né? Alguns animais já estão já como escudos aqui, né? Então, o virgem usa o conhecimento também como forma de escudo, né? E essa abertura, né? Que a mente vai trazer, que vai fazer com que ele não se ligue só às coisas materiais. A fertilidade presente pelo trigo, né? Aos campos verdes também aqui, né? E o saber, né? O registro, a escrita, né? Aqui tem também a questão da alquimia, né? Da depuração, da decantação, da discriminação dos elementos, que é bem a característica de Virgem mesmo, tá? O que o ano vai propor para os virginianos? A gente tem um ano, né? Que tem maior capacidade para desapegar-se. Então, para quem é virgem ou ascendente em virgem, é um ano muito importante no termo das coisas que precisam ser deixadas para trás. E ele vai ter muita consciência e facilidade de fazer isso. Então, para quem é virgem ou ascendente em virgem, lidar com os problemas mais íntimos e crises pessoais vai ser algo que ele vai ter que fazer, mas não vai ser uma coisa tão difícil, né? Pode receber apoio até, né? Ajuda mais do que o de costume, né? As pessoas podem querer ajudar, querer estar perto, querer fazer algo para complementar ali, né? Necessidade de ver sua sexualidade com prazer genuíno, né? Que é uma coisa que foi trabalhada muito ano passado para os virginianos, né? Ideal para estudar e pesquisar assuntos ocultistas, espirituais e místicos ou esotéricos, né? Até psicanalíticos. Inclusive, iniciar psicoterapia pode ser bem interessante, bem bom para virginianos ou virginianas, especialmente ascendente em virgem, né? Consciência do seu lado intuitivo, valorização dos recursos psíquicos, né? Os desafios vão se dar, né? Flutuações na vida profissional esse ano, talvez esteja mais combativo em sua carreira nesse momento. Então, é importante reconhecer se há propósito no que você está fazendo, ou se é só algo que você faz para cumprir uma tarefa, né?
Sua imaginação pode ser um ótimo atributo para obter visibilidade. Então, usar esses recursos criativos. Alguma instabilidade com sua identidade profissional, né? Ou seu senso de autoridade. Achar que manda muito, na verdade, está mandando nada. Está sendo manipulado ali, né? Ou manipulada. Pode ser fantasioso esse lugar de autoridade. E muita reatividade nas relações com superiores, muita mesmo. Então, uma ordem mal atravessada, uma orientação feita de um jeito mais autoritário, vai pegar. Um cenário mais conflituoso nos relacionamentos, de modo geral, né? Então, manipulações na vida amorosa, seja sua ou por parte do parceiro ou parceira. Algumas discussões com o cônjuge ou sócios, né? Sobrinhos e até avós, né? Então, pode acontecer essas pessoas aí, você tá mais reativo a elas, né? Muita atenção ao fazer acordos e contratos, parcerias, assim como os leoninos, né? Mais ainda que os leoninos, eu diria, né? Mais ainda. Esses têm que pedir mesmo uma opinião profissional quando for assinar alguma coisa. Dissolução do ideal de união ou casamento, então aquilo que você acreditava que é um relacionamento, uma parceria, se ressignifica muito esse ano, pode ter uma quebra de uma fantasia também. Então ganha novos significados. Né? Precisa melhorar a comunicação com o parceiro ou parceira, né? Mais questionamentos dessa área virão. Ano de resistência para as mudanças no ambiente de trabalho que estão acontecendo, né? Na rotina. Então, precisa de novos hábitos, inovar suas atividades diárias, né? Ideias diferentes no ambiente de trabalho que conflitam, né? De colegas podem ser que você resista, né? Não queira lidar. Amadurecer com relação à realidade da sua saúde física, né? Então, do cansaço, das exigências do dia a dia. Então, você percebe a passagem do tempo para os tios e pets também, né? Ser um bom trabalhador ou trabalhadora não significa ser workaholic, né? Porque o virgem tende a servir, fazer tudo muito bem feito, refazer o trabalho. Só que isso pode estar sacrificando a sua saúde. Então, tem que ver o que está sendo prioridade aí. O desequilíbrio resulta em somatizações. Então, é hora de ter cuidado com os excessos, então reveja os seus maus hábitos. Existem oportunidades de autocuidado que estão sendo negligenciadas na sua vida, né? De você dar um tempo para si, de relaxar, de cuidar da alimentação, do sono, né? Como tem sido seu compromisso com a sua saúde? Tem feito check-up anual? São dicas para Virgem esse ano, ascendente em Virgem. Libra, ou ascendente em Libra, né? Então vamos lá para a carta de Libra. Também fala da dualidade como Gêmeos, só que no sentido de união, de relação. Então aqui é algo que transita entre uma coisa e outra, né? O símbolo do infinito ligando o masculino e o feminino. Tem aqui, né, Ibis, né, que é um deus egípcio, e esqueci o nome dela, mas é uma deusa que é representada pela vaca também no Egito, que é o feminino também, né? E os dois carregando aqui a balança, né, que é a pena e o coração. Então, quando a pessoa morria, né, segundo os mitos egípcios, o coração dela era colocado, né, para representar a alma, e se o coração fosse mais pesado que a pena, ela não ia pro céu, né, não ia pro reino do paraíso. Né? Então, aqui tem também essa questão da culpa, né, das relações, de olhar para o outro, de ponderar, de buscar esse equilíbrio nas coisas que faz, né, essa questão estética também, né, a composição, a mistura, né, entre o masculino e o feminino, a beleza presente, né, a rosa aqui como esse símbolo, e duas esfinges se olhando frente a frente, né? Então, o enigma, né, se dá muitas vezes por mim e pelo outro. O outro me oferece um enigma e eu ofereço um enigma para o outro. E a partir disso a gente, né, sai de uma resolução para viver algo mais plenamente. Né? Então, é algo que envolve muito essa empatia, esse lugar com o outro. E tem um tabuleiro aqui também, se a gente comparar para pensar. Então, Libra se debruça muito também sobre as posições que as pessoas ocupam num jogo ou numa relação, né? Libra. O que está sendo facilitado aí para os librianos ou ascendente em Libra? É um ano que propõe uma maior capacidade para relacionar-se, lidar com os outros, mais do que o de costume, né? Pode receber e dar amor com a proporção tão desejada. É ideal para casamentos, associações comerciais.
Consciência das suas projeções, das idealizações da relação, do que atrai para si mesmo, valorização dos bons encontros, resolve conflitos, faz bons acordos, aproxima-se de sobrinhos ou avós, necessidade de viver suas parcerias com beleza, né? Desafios, flutuações em estudos e viagens, talvez esteja mais combativo, né, em sua relação com mestres e professores e com a família do parceiro neste momento, né, ou parceira, pode ser sogros, cunhados, enfim, mas é importante reconhecer se está sendo assertivo nessas suas colocações ou está só sendo a briga pela briga, só para mostrar que você tem razão. Sua intuição pode ser uma ótima aliada para fazer seus estudos e publicações. Alguma instabilidade com a vida religiosa também, sobre o que está acreditando, o que quer buscar. Atenção ao fanatismo nas suas condutas religiosas ou filosóficas. Eita, agora que eu vi que tem uma coisa aqui, peraí. Opa, por que não consigo ir? Peraí, gente, só um minuto. Tem um negócio aqui digitado. Como eu faço para sair? Tem que fazer a apresentação para poder editar. Ah, então tô indo lá. Tem um Y aqui que digitou. Desculpe, não vi. Voltei. Desculpa, gente. Aqui. Então vamos lá. Bom, algumas discussões com colegas de trabalho, autossabotagem em suas dietas e rotina, então atenção para isso também. Muita atenção aos ambientes, especialmente ambiente de trabalho, mesmo que o home office, pode servir como distrações e envolvimento com fofocas e ilusões da realidade. Dissolução dos hábitos pessoais e de sua produtividade. Ganha novos sentidos também, essas coisas, né, relacionadas aos seus hábitos e à sua produtividade. Seu corpo está mais sensível a qualquer estímulo, por isso dê atenção à sua saúde de forma integral, né? Então, corpo, mente, emocional. É um ano de resistência para mudanças na sua autoexpressão, no aproveitamento da vida, na relação com os filhos, com os namoros, né? Na busca do prazer. Enfrenta as consequências dos excessos dos prazeres, né? Lazeres, esportes, sexo e paixões. Então, buscando ter um compromisso com sua criatividade, com sua criança interior, seus filhos ou sua arte. É hora de ter cuidado com os prazeres, reveja seu compromisso consigo mesmo. Então, como vem dando vazão aos reais desejos de sua alma? Como que o libriano, o ascendente em Libra, né, vai conseguir colocar o que ele realmente é para fora? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Quando você fez algo novo na sua vida? Né? Quando foi a última vez que você fez isso? Né? Para si mesmo. Então, vamos para Escorpião. Escorpião, a gente tem aqui, né? É um cenário mais árido, né? Como Áries, que também é regido por Marte. Só que tem a água aqui, né? Então tem uma profundidade e é uma água parada, né? Você vê que tem um dedocaedro, né? Aqui, que toca essa água, né? Então, que movimenta aqui as profundezas. Tem uma relação de vida e morte, né? Da criança pequena, recém-nascida, o bebê e a caveira, né? Então, é um signo que está muito ligado a esses processos de transformação de vida e renascimento. É um signo profundo também, que fala dessa interiorização, né? Que é uma pessoa meditando aqui atrás. A serpente, né? Que é aquela que, quando se desenvolve, precisa deixar as coisas para trás, a sua pele. Aquele que tudo vê de longe, né? A águia, o abutre, também aqui, no caso, o abutre, né? Que é aquele que consegue, né? Os decompositores, ou tirar a melhor coisa do que ninguém quer. Né? Então, o escorpião é aquele que vai no podre, na carne, naquilo que está apodrecendo e se alimenta, se nutre daquilo. Né? Então, as pessoas falam, escorpião, aquilo, mas isso é importantíssimo, você saber aproveitar aquilo que, nas finalizações, né, nos processos, naquilo que tem que terminar, você conseguir crescer, né? Então, é uma habilidade totalmente escorpiana. Tem o graal aqui também, né, o cálice,
aquilo que eu recebo, né, também como sagrado, que o escorpião entre em contato. E aqui, né, seria São Jorge, né? Então, aquilo que eu mato o dragão, né? Eu mato aquilo que me fere por dentro, né? Eu venço, né? Tem uma jornada heróica interna a ser feita, né? Então, as desconfianças, as paranoias, aquilo que eu alimento como ruim, eu tenho que vencer. Então, vamos para Escorpião, o ascendente Escorpião. Então, o Escorpião, o ascendente Escorpião, eita, tem um bichinho na tela. O que tem facilitado? É um ano que propõe uma maior capacidade para cuidar de si, ter prazer em sua rotina, bons hábitos, fazer o que gosta, ganhar consciência sobre as boas parcerias de trabalho que fez. O ambiente se torna agradável, sua produtividade, suas atividades diárias são valorizadas. Necessidade de prazer no que faz. Ótimo para adotar pets ou para ter uma boa relação se você já tem animais, né? E tal. Onde tem os desafios? O cenário mais estável com a sua intimidade, com os valores do parceiro ou sócio, ou seja, os valores dos outros. Você pode, na convivência íntima, ter ali desavenças. Pode estar mais inseguro com os recursos compartilhados. Pode criar paranoias fantasiosas, né? Se sentir impelido a investigar alguma coisa. Então, atenção com isso, para não cair nessas armadilhas. Pode usar o sexo como fórmula de escapar de conflitos, né? Mas se o faz é porque já está em uma crise, né? Vamos pensar sobre isso. Sua sensibilidade está muito aflorada, então use-a com sabedoria. Conflitos com relação aos prazeres pessoais, suas paixões ou esportes são um bálsamo para a realidade. Pode haver conflitos com filhos, no namoro ou em sua criatividade, bem como sua autoexpressão pode ser ressignificada, sentindo-se perdido ou perdida sobre suas próprias preferências artísticas, né? O ano de resistência para lidar com questões emocionais e familiares. Então, a inovação nos relacionamentos, novos imóveis ou reformas que são feitas, né, necessárias na casa, parcerias diferentes, separações na família, uniões inesperadas também, se comprometer com suas memórias e sentimentos, perceber o envelhecimento dos pais, enfrentar as consequências da sua infância ou ambiente familiar, consolidar suas raízes, ter consciência do que te trouxe até aqui. É hora de estruturar seu futuro, começar pela sua responsabilidade afetiva, né? Você tem responsabilidade sobre as suas relações. Como você se compromete com a construção de sua segurança emocional? Só cobra dos outros e o que você faz para conseguir isso? Você consegue mostrar suas vulnerabilidades para se relacionar genuinamente? Então, assim, você quer ter uma relação realmente honesta, mas você não se abre o suficiente, está sempre desconfiado, com medo de se entregar. Isso tem causas, né, que você tem que, claro, investigar e cuidar e trabalhar. Mas a gente só consegue se relacionar de forma inteira se a gente se mostra para o outro, se a gente está vulnerável para o outro, né? Aí o outro também consegue ser vulnerável com a gente. Aí, Sagitário, ascendente Sagitário, a gente tem aqui, né, Zeus no alto, né, com a sua águia que tudo vê, no céu, né, mandando os raios, então é o grande pai, é o grande protetor, né? Sagitário gosta de estar nesse lugar da sabedoria, de aquele que instrui, daquele que orienta, né? Aqui tem o Centauro, né, Quiron, que lança a flecha para o futuro, que amplia as visões, né? No topo ali de uma formação rochosa. Tem aqui algo do sagrado que está guardado nessa gruta, né? Seres, né, místicos aqui da natureza, seres que protegem a natureza, que tem uma sabedoria também. O unicórnio, que é um ser fantástico, o eremita, né, que é aquele que vaga com a sabedoria, né? Tem aqui um cenário que está mostrando o horizonte lá longe, né? O sol está bem distante, então o Sagitário consegue enxergar a longas distâncias, consegue ver além do que está próximo, busca o que está mais distante, a aventura, né? Então o Sagitário tem esse papel também da sabedoria, de lançar as ideias para o futuro. Vamos lá. O que tem te facilitado aí? É um ano que